Como nós vimos, então, para poder contar a sua rotina, o seu dia a dia, você fará uso do quê? De verbos. E aí nós vamos ver os verbos de forma separada. Outros verbos que tanto fazem parte desse que nós já vimos anteriormente, como eles sozinhos têm significados próprios. Então vamos ver alguns? Gente, nós não há possibilidade nesse momento de vermos todos eles, mas vamos ver os verbos mais usados, os mais comuns, aqueles que você vê com maior frequência. Então vamos só relembrar. O que é um verbo de ação? Em português também existe isso. Então o verbo de ação é aquele verbo que indica algo que aconteceu, que está acontecendo ou que acontecerá. É o que você está fazendo, né? É a ação realizada. Né? Então, quando eu coloco verbos de ação, é essa a definição que eu tenho. Então, no inglês ou no português, a definição é a mesma. Significa um ato, um acontecimento, uma atividade. Então, verbos de ação representam esses momentos. Então, neste momento, eu estou falando. Então, o verbo falar representa uma ação. Ó, levantar, abaixar, sorrir, respirar. Todos representam ações. São coisas que nós estamos fazendo, desde um sorrir, verdadeiro ou falso, mas é uma ação. O chorar, aquele choro falso, não importa se é falso ou verdadeiro, aqui nós estamos falando que representam ações. Vamos a eles? Então nós temos alguns aqui. Eu peguei essa imagem, porque essa imagem ajuda a gente a compreender o significado desses verbos de ação através com a imagem. A imagem ajuda você a compreender melhor. Então, olha lá. Se eu não sei o significado dessa palavra, eu posso dar uma olhada aqui na imagem e imaginar. O que será que quer dizer pack? Aí tem alguém com uma mala, aí ele está com uma roupinha, olha bem, colocando ali na mala, aí você vai deduzindo. Acho que eu sei o que significa. Olha esse aqui, ó. A pessoa está fazendo força, ó. Força. Ele está o quê? Puxando algo. Então esse verbo é o quê? Puxar. Olha o outro. O que ele está fazendo? Ele está esfregando. Então, obviamente, você vai entender que esfregar aqui com uma buchinha é este verbo. Ó, find. Lembra que tem um programa no computador semelhante, ó? Vem da ideia de pintar. Ó, push. Se esse está full, aquele está push. Se. Past. Pego lá minha colinha. Past. Hack. Parece o hack, né? Lembra a ideia, né? Que é o quê? Pode ser um rastelar em português que nós podemos pensar. Esse set, sabe o momento que você vai arrumar a mesa, colocar lá todos os talheres de organização? É usado esse verbo para isso. O pick. Ó, pick. Nós vimos o pick up, de pegar o seu pedido. Aqui também é a mesma coisa, pegar. Nesse caso, ó, pick apple, pegar a maçã. Read. Sew. Ó, tô costurando. Ó a linhazinha aqui, ó, na mão dela. Ou dele. Olha a linha. Então ele está costurando. Se você quer dizer costurar, você vai usar esse verbo. Plant. Ride. Esse ride é muito usado. Ele pode ser ride a bike. Pode ser ride a horse, desculpa. Ride a horse, que é andar a cavalo ou andar de bicicleta. O ride é a mesma ideia. Ó, shout. Gritar. Ó, play. Row. Show. Show é um verbo, caso você não saiba. Show é um verbo, a ideia de mostrar. Point. Run. Sim. Pour, ó, colocar. Sail. Sit.
sit down, né? Ó, sit down. Você escuta muito essa palavra, essa expressão, sit down, é o sente-se. Porque faz parte. Então, olha bem, não quer dizer que esses verbos sejam usados sozinhos. Eles podem ter complementos, como o caso, ó, sit down. A expressão ride simplesmente tem um significado do verbo, mas quando eu digo ride a bike, ele já quer dizer o quê? Andar de bicicleta, já tem uma outra função. Ué, mas andar não é outro verbo? Sim, por isso que existe ride. Ride é para bicicleta, é para cavalo, e para andar no sentido de andar a pé, nós temos outro verbo. Então é importante eu conhecer os verbos para saber disso, que eles têm significados diferentes. Nossa, mas eu tenho que aprender todos eles, eu tenho que decorar todos eles? Não. Vamos aprendendo de acordo com a sua necessidade, conforme eu vou precisando falar palavras, falar termos, conforme eu preciso apontar, indicar algo que está sendo realizado, eu vou em busca desses verbos, vou aprender esses verbos. Então nós não aprendemos todos de uma vez, nós aprendemos aos poucos. Aqui eu estou mostrando para vocês alguns. Mais alguns. Olha lá. O skate, switch, turn, turn. Esse verbo turn, ele é usado com vários complementos. Vários complementos. Né? Turn around, turn left, turn right. Esse verbo é usado muito. Ó. Vire, left à esquerda. Turn right, vire à direita. Olha quantos momentos esse verbo é usado. Ele não é um verbo usado aleatoriamente, assim. Ele tem muitíssimas funções. O skip é o saltitante, digamos assim, ó. Swim. O walk. Lembra que eu falei que existia um outro verbo para representar caminhar? Então, o ride não vai ser para caminhar. Vai ser no contexto de andar de bicicleta. Ou pedalar, que nós podemos dizer. E aqui é o andar mesmo. Já o run, é o correr. E quando você corre, quando você anda, quando você caminha, você quer o que às vezes, né? Depois que você está cansado, ó, sleep. Swing, swing é o balanço para cá, balanço para lá, ó, swing. Wash, wash a gente viu na expressão, ó, wash your hands, wash your hands. Esse aqui, quando criança, ó, slide, slide, slide. O escorregar, take, take, take. Wave, wave, né? É o acenar. Então, eu estou de um lado, olhando para o outro, eu falo wave. Então, é um verbo. Muitos deles têm significados em objetos. Se você pegar wave, também quer dizer, ó, onda. Então, ó, balançar para cá. Ou ondular, ó, tá vendo? Tem semelhanças ali, ó. Wave. O take, ó, take a bath, take a shower, né? Ou do pegar ou de tomar. Dependendo da palavra que eu complemento, este verbo, ele muda o significado. Então, por que é importante a gente saber os verbos? Para que, na hora que eu for falar para alguém, que eu for representar para alguém algo, mostrar que eu estou fazendo alguma coisa, eu tenho que usar o verbo adequado. Isso só acontece quando eu aprendo o significado dele. Não adianta ficar aqui decorando. Nós aprendemos de forma mais efetiva quando eu vou vendo na prática. Então eu começo a fazer isso no meu dia a dia. Então eu vou open the door. Olha bem, go out. Então você já vai pensando, open the door, abrir a porta. Go out, sair. Então vai pensando. Agora eu vou para o carro. Drive. Você lembrou? Drive, dirigir. E assim você vai pensando. Nós temos que aprender a pensar em inglês e não em português. Porque português você já sabe, português você já pensa. Já é automático. Abrir, fechar, sair. Tanto falar quanto escrever. Ler também. Essas 3 habilidades você já tem em português. Você tem que começar a trabalhá-las no inglês. Então tem que aprender
a escrita, a pronúncia, o significado. Então vamos pensar assim, se eu quero aprender de forma mais rápida, eu não vou me preocupar muito com a escrita no primeiro momento aqui. Não vou me preocupar com escrever. Eu me preocupo mais em ler, saber ler essa palavra, saber falar e saber o seu significado. Ou vou fazer o contrário. Primeiro eu vou aprender o som da palavra, como que eu pronuncio ela, depois eu vou aprender o significado e por último eu vou para a parte da escrita e da leitura. Então, eu ouço a palavra e entendo o significado. Depois eu faço as duas outras questões. Eu trabalho as duas outras habilidades. Então, primeiro eu falo, entendo, leio e escrevo. Tá? Quando você precisa aprender um idioma, essa é uma ordem interessante para se fazer. Ela acaba sendo mais rápida do que você ficar focando tanto em regras. As regras são importantes? Sim, mas toda regra tem exceções, a gente sabe disso, além do fato de que, quando eu estou conversando com as pessoas no meu dia a dia, muitas vezes eu não vou seguir exatamente aquelas regrinhas. A gente sabe que tem flexibilidade quando se fala na linguagem coloquial. E uma língua estrangeira não é diferente. Também há gírias e expressões, que nós veremos daqui a pouco algumas, usadas no dia a dia. Expressões que, às vezes, quando você pega e vai traduzir exatamente ao pé da letra, não vai fazer sentido. Por isso que nós temos que aprender uma língua nova de forma mais prática, vendo as situações do dia a dia e com elas eu vou aprendendo. Porque daí eu internalizo a minha necessidade de aprender algo. E não decorando parte por parte. Como muitos fazem. Decorar apenas você vai aprender. Mas você pode esquecer. Então sempre vai sair aquele branco. Ai, deu branco, eu não lembro essa palavra. Ai, deu branco, o que significa essa daqui? O que é o wash mesmo? Eu não entendo. Mas quando você fala o wash e você visualiza alguém lavando, seja as mãos ou o rosto, fica mais fácil. Porque você internalizou, memorizou, guardou o que é o wash. Então, quando você faz isso, o processo se torna mais fácil. Vamos ver mais alguns? Nós temos aqui, ó, sneeze, talk, talk, talk on the phone. A pessoa fala. Ó, whip, ó, tá limpando ali, ó. Spin, ó, a bolinha lá, ó, girando. Você tá falando com alguém. Ó, work, nosso momento de trabalho. Nós vimos anteriormente lá, ó, do the homework, que é o quê? São as tarefas escolares. Então, work é o trabalho. Homework são as tarefas que você realiza da escola. Né? É a atividade, é a lição de casa. O homework representa a lição de casa. O stand. Stand é estar ali em pé. Mas quando eu falo para alguém stand up, é o levante-se. Então, se de um lado eu tenho sit down, do outro lado eu tenho stand up. Sit down, stand up. Sit down, stand up. Draw. Write. Estou escrevendo. Write a letter. Write a book. Então, eu estou escrevendo. Stop. O tie. Tie representa como substantivo é a gravata, mas como verbo é o ato de você amarrar, dar laços. Então, tie, você está amarrando. Então, no caso aqui, ele está amarrando o cadarço dele. Tênisinho, ele está dando os lacinhos, os nozinhos necessários. Olha aqui, a sonolência, abrindo a boca de sono, né? Quando a pessoa está ali. Abrindo a boca. Gosto de fazer isso. Porque quando a gente imita alguém abrindo a boca, a gente acaba realizando essa ação. Tá? É normal, faz parte do nosso corpo. Você vai entender por que nós fazemos isso.
tá? Então, quando a gente tem esse contexto aqui, ó, você olha a imagem, olha a palavra, olha o verbo, ele vai começar a fazer mais sentido do que simplesmente se eu disser o verbo para você solto, sem o contexto aqui de uma imagem. Então, aprender através da imagem vai te ajudar a entender melhor o significado. Não decorar o significado, não memorizar a tradução, mas sim compreender o significado deste verbo na frase, desse verbo no nosso dia a dia, na nossa fala.